a tribuna, eu vou requerer, de acordo com o artigo 155, questão de ordem, que Vossa Excelência vai acolher minha questão de ordem, de acordo com o artigo 155, o processo de votação. Do que nós fizemos na sessão anterior, toda questão de ordem, na oportunidade que Vossa Excelência levantar, será prontamente respondida. Com a palavra o senador Pedro Simão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, a oportunidade que tenho de falar nesse momento. Tem razão Vossa Excelência quando diz que nós vivemos um momento histórico na história do nosso país. Esse momento vai ficar nas escolas de história, do ginásio, da universidade. Esse momento, dessa data, vai entrar na biografia do Brasil e vai reconstruir uma grande verdade. O que hoje aqui foi uma das páginas mais tristes do Brasil. O que houve aqui, uma sessão dolorosamente dramática, em que o presidente do Senado usurpou a vontade do povo brasileiro, em que nós que estávamos aqui e tínhamos todas as condições de manter a nossa democracia, quando o chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, entregou o ofício dizendo que o presidente da República estava no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no exercício do seu cargo. Quando o doutor Tancredo Neves, aos gritos, disse e afirmou: telefone para Porto Alegre, peça, nos dê 3 horas e o presidente da República estará aqui. E ele não concordou. E ele absolutamente não concordou. Eu estava lá em Porto Alegre. Eu estava no aeroporto junto com ilustres companheiros nossos, esperando o presidente da República, junto com o ministro da Guerra, que ele tinha nomeado para ser comandante do 3º Exército, e chegando lá o nomeou ministro da Guerra. Esperamos ele no aeroporto, do aeroporto fomos à casa do ministro da Guerra, comandante do 3º Exército, e lá estava o Jango, debatendo, analisando, mostrando a competência e a vontade que ele tinha, mostrando que ele tinha conversado, inclusive, com o general Mauri Cruilo, para que ele fosse a Juiz de Fora em direção ao general Mourão. O general Mauri Cruilo disse que para fazer isso o Jango tinha que fazer um manifesto dizendo, atacando o comunismo e protestando contra isso e contra aquilo. E o Jango diz: eu não sou comunista, todo mundo sabe quem eu sou, mas eu não farei um manifesto dessa natureza e desse tipo. Então eu vou em direção ao Rio, disse Cruilo. E o Jango veio a Brasília, e de Brasília foi a Porto Alegre. Brizola insistiu no sentido de fazer resistência. O comandante do 3º Exército disse: a hora é difícil, a hora é dramática. Eu não posso garantir a certeza de todo o comando do 3º Exército, mas eu estou com o senhor, presidente. O que o senhor disser, eu farei. Foi quando ele soube, quando ele tomou conhecimento de que aqui, no litoral brasileiro, forças da Marinha Americana estavam prontas para entrar. E quem leu o livro do ministro, do embaixador americano naquela época aqui, ele disse que eles ficaram profundamente magoados, porque não resistiu. Eles queriam que o Jango resistisse, por isso que queriam entrar aqui e fazer a divisão do Brasil, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Foi esse o motivo pelo qual o Jango lá não lutou. Não lutou porque ele sentia que a divisão, que a racha, que a guerra civil seria absolutamente inevitável, com períodos para a soberania brasileira. Então, aquela sessão foi ridícula, foi estúpida, foi imoral. E o que nós queremos agora é reconstruir a vontade do Brasil, a verdade para o povo brasileiro. É apenas isso. Nós não temos desejo nem de vingança, nem de ódio, nem de mágoa. Nós não temos nada disso. Nós queremos apenas reconstituir, mostrar. Quem lê vai saber. No dia 1º de abril, Mourão veio em direção ao Rio de Janeiro com as suas tropas. O Jango foi a Porto Alegre. Podia ter resistido, sim,
uma guerra civil de consequências imprevisíveis. E o que o apavorou não foi o medo de perder ou o medo de morrer, foi a realidade de que os Estados Unidos estavam dispostos a entrar aqui para rachar o Brasil. Esse homem morreu e que contou tudo o que se diz a respeito dele. Então, muita gente perguntou, mas esse processo que vocês vão fazer, o que vai acontecer? Não vamos reconstituir os fatos que aconteceram. O que vai acontecer é que a história vai dizer que no dia 1º de abril, o Congresso foi reunido e o presidente usurpou, de uma maneira estúpida e ridícula, depois do presidente da República, colocando no seu lugar o presidente da Câmara dos Deputados. 7 dias depois, 3 ministros militares indicados pelo presidente da Câmara. Esses 3 ministros, 10 dias depois, fizeram um ato institucional, que não tinha número, não era número 1, não, era ato institucional. E nesse ato institucional, transformaram o Congresso em colégio eleitoral e elegeram o senhor Marechal Castelo Branco. Foi isso que aconteceu. Com relação ao que disse o ilustre deputado, referindo-se à imprensa, que todo mundo sabe que lamentavelmente foi uma hora dolorosa de golpe no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai, foi em toda a nossa região, forte, doloroso, cruel e imoral. Naquela ocasião, naquela época e naquele momento, a imprensa era uma só. A verdade era aquela. Vamos até dizer que dentro da igreja a caminhada com Deus, pátria e família foi usada imoralmente nesse sentido. Não tem o que se esquecer. Vamos dizer que a imprensa estava aí. E vamos fazer justiça à Rede Globo, que foi falada de lá. Pelo menos agora, não sei quantos anos depois, ela veio para a opinião pública e leu o manifesto, onde ela se pede desculpas ao Brasil pelo erro que ela fez e apoiar aquele golpe. Não. Hoje o momento é de histórico, o momento é de emoção, o momento é profundamente sério para nós entender o que nós estamos fazendo. É a mesma hora que há tanto tempo atrás o Jango foi caçado. Mas aqui nós estamos reconstituindo. A história terá que ser mudada. E ela haverá de dizer: presidente João Goulart, eleito vice-presidente da República com Juscelino Kubitschek, eleito pelo voto. Eleito vice-presidente da República com Jânio Quadros. Adversário de Jânio Quadros pela chapa contrária, mas eleito pelo voto. Quando Jânio renunciou, não sabe-se por quê, nem de que fato, o doutor Brizola, no Rio Grande do Sul, fez o movimento da legalidade. E o Brasil todo aceitou. E o presidente João Goulart assumiu a presidência e estava desempenhando o seu mandato. Algumas causas de grande debate, é verdade. Algumas causas que hoje são aceitas em termos de Brasil e que hoje estão colocando o Brasil no seu lugar. Foi deposto de uma maneira... General substituiu general, subgeneral substituiu general. E o povo, sem derramamento de sangue, as diretas já, os jovens na rua ontem, como estão começando a voltar hoje nas ruas, pedindo um Estado de direito, de democracia, de paz e de dignidade. Senhor presidente, o senhor também haverá de ter a sua página na biografia, porque vão se lembrar que foi na presidência do doutor Renan que esse Congresso restabeleceu a verdade histórica. Esse Brasil haverá de contar o que aconteceu. Um Congresso que não tem responsabilidade porque foi levado à madrugada sem saber o que estava acontecendo. O que vale é que 3 ministros militares, nomeados pelo presidente da Câmara no exercício da presidência, esses 3 ministros baixaram um ato. E esse ato... general que ficou lá na presidência, ele, depois dele mais outro, depois dele mais outro, depois dele mais outro. O ato institucional que era para ser o único, passou a ser primeiro, depois veio o segundo, depois veio o terceiro e depois veio o quinto. E o povo reagiu. E nós estamos aqui nesse momento, agradecendo a Deus por nos dar essa oportunidade, agradecendo a Deus porque em paz
no momento de redenção, no momento de avanço, no momento de democracia, nós estamos aqui hoje em paz com a nossa consciência. Obrigado, meu Deus, obrigado, povo brasileiro, por esse momento. Obrigado por estarmos vivendo essa realidade. Obrigado por fazer daqui para o futuro que nossos filhos, vossos filhos, os meus netos haverão de estudar. O Brasil teve 21 anos de chumbo, mas não foi pela violência do arbítrio de A, de B ou de C. Foi uma imoralidade praticada por alguns. E nós restabelecemos a verdade. Viva a democracia, sim, viva. Viva o presidente João Goulart, que morreu no exílio, que para ele chegar de volta foi um sacrifício enorme, para ele poder restabelecer, voltar morto à sua cidade, porque quando vivo, nem a sua mãe, quando morreu, lhe deram a oportunidade de lhe fazer a visita. Graças a Deus vivemos um grande momento. Que bom, meu amigo, que bom, meu povo, que bom, meus irmãos. Eu fico muito feliz, porque nós estamos fazendo uma das páginas mais lindas da história deste país. Olhe bem, olhe para quem está do seu lado, e os senhores haverão de ver. Eu estive lá, assim como se fala, assim como o ilustre deputado citou os nomes, alguns lamentáveis que estavam aqui naquela sessão, alguns gritando como Tancredo gritou. Nós vamos dizer, olhe um por outro. Eu estava lá, naquela madrugada, quando o presidente Renan colocou em votação, e nós votamos, e nós fizemos a nossa parte, e nós restabelecemos a verdade na história do Brasil. Obrigado, meus irmãos. Até a vitória. Conceda a palavra ao deputado Domingos Sávio. Com a palavra, Vossa Excelência. Para que nós pudéssemos apreciar essa matéria hoje, há um acordo que contou com a participação de praticamente todos os partidos dessa casa. Como todos sabem, o Jango, e ao falar do Jango eu gosto